Bom dia, pessoal, tudo bem? Fabiano aqui de novo. Como eu havia citado para vocês no nosso último webinar, que teria uma novidade chegando aí, e ela chegou, né, que é o cálculo da folha automatizada. Estava desenvolvido naquela época ali, né, já estava sendo testado, por isso que eu não podia dar muita informação ainda, porque ela estava no forno, estava pronto para sair. E então, o que que é isso, né? A Data sempre buscando mais modernização para facilitar o dia a dia das empresas e dos escritórios, né? Principalmente de quem está fazendo a folha de pagamento. Então, a tendência é o sistema cada vez ganhar mais rotinas automáticas para ficar cada vez mais fácil para vocês poderem estar trabalhando. Então, o webinar hoje não é nem como os outros, que a gente foca em vários assuntos, às vezes, é mostrar essa rotina mesmo funcionando, como ela funciona, como vocês podem configurar. É uma rotina nova, então ela está na última versão do sistema. Então, se vocês quiserem, então, utilizar, precisa estar com o sistema atualizado. Quem já opera em nuvem já está com ele atualizado, né? Mas quem não opera na nuvem tem que baixar essa atualização ali para poder estar contando com ela, tá bom, pessoal? Essas rotinas automatizadas que a gente está criando, né, ou seja, desenvolvendo ali para vocês, né, vai ser para agilizar o processo do escritório e ganhar tempo. Por exemplo, a máquina vai poder estar trabalhando enquanto vocês não estiverem na frente dela, né? Ela estará operando, vamos dizer assim, de forma sozinha. Isso ganha tempo, né? A gente sabe que hoje em dia nos escritórios, tempo é dinheiro, então, ou nas empresas, então a gente não pode perder muito tempo no nosso dia a dia ali. Às vezes, tipo, tem folhas, às vezes, que são simples. Por exemplo, pega aí um escritório que tem bastante folha de prolabore, por exemplo. Aí quanto tempo se perde entrando em cada uma das empresas só para rodar uma folha de prolabore, por exemplo? Não é melhor eu poder deixar isso já programado dentro do meu sistema, e aí o meu sistema, numa data e horário específico, já fazer esse disparo para mim, e ele simplesmente calcular, e depois eu só tenho lá o trabalho de dar uma conferida para ver se está tudo ok, e aí mandar para o rede social, gerar minhas guias e tudo mais. Vou estar ganhando o quê? Tempo, né? Então isso facilita, né? Pode deixar rodando no final de semana, pode deixar rodando durante a madrugada, pode deixar rodando no horário do almoço, tudo vai variar de acordo com o tamanho e a quantidade de empresas que vocês estiverem fazendo, porque enquanto esse processo estiver em execução, uma máquina, né, vai ter que estar parada executando esse processo. Então essa é a definição. Eu vou mostrar depois ele na prática, tá, funcionando e tudo mais. Então, 3 vantagens que vocês vão estar ganhando com isso: agilidade no cálculo, facilidade na conferência, porque daí depois é só pegar as folhas analíticas ou lerites, como vocês acham melhor, e estar vendo como está sendo feito esses cálculos, e uma produtividade da equipe de folha de pagamento, né, principalmente para quem tem uma equipe que cuida da folha de pagamento, essas pessoas vão estar agilizando o seu processo, porque como sabem que o sistema irá fazer esse cálculo automatizado depois, ou em algum determinado momento que foi selecionado dentro dele, né, claro, existem umas parametrizações que precisam ser feitas, que irei citar para vocês. Essas pessoas vão poder estar usando esse tempo que estavam fazendo a folha de pagamento em outras atividades dentro do escritório ou relacionadas à mesma folha. Então, por exemplo, o sistema calculou a folha durante a madrugada sozinho. Durante a manhã, que seria perder para fazer esse cálculo, já está fazendo essa conferência já dessa folha para ver se está tudo ok, ou já está fazendo a transmissão por rede social, se for o caso, né? Então a gente está ganhando tempo com relação a isso, né? Por isso que é importante essa questão, né? Então, onde está essa rotina dentro do INDP, né? Como eu citei, a versão que vocês precisam estar no sistema é a 7.36a. Dessa versão para frente já contempla essa opção. Então vocês vão fazer o quê? Vocês vão entrar lá no menu de movimentações, né, folha de pagamento, e aí tinha ali a opção do cálculo da folha, né. Logo abaixo, vocês vão ter uma opção do cálculo da folha automatizada, que é onde vocês vão entrar na janela, que vocês vão poder fazer essa configuração. E aí, através dessa configuração, ele vai estar disparando os cálculos para vocês ali. Vou mostrar para vocês, pode agendar folha de adiantamento, folha de salário, folha de décimo, tudo dá para deixar já pré-programado ali com relação às datas, tá. Então, como é que vai funcionar? Ele vai, na hora que estiver fazendo esse cálculo, ele vai, então, executar ele, então ele vai abrir uma tela mostrando para vocês a execução desse processo, então vocês têm como ver ali, né, então vocês vão poder, então, definir o tipo de processamento, a hora que vocês querem que o sistema execute, qual a máquina que vai gerenciar isso, né, qual a estação. Se for na nuvem, aí vai ser um usuário de vocês na nuvem. Esse usuário, ele só precisa estar logado, tá? Vocês não desloguem ele, que aí o sistema vai poder operar normalmente. E a data que foi executado, como eu citei, e depois dessa, ele vai ter um status lá nessa tela, eu vou mostrar depois para vocês. Tem um status para vocês saberem se a folha foi calculada, se a folha não foi calculada, se deu algum erro. Tem até como disparar esse cálculo manual, tá? Fabiano, eu não quero trabalhar com agendamento. Eu quero
sei lá, vou sair para almoçar e eu quero botar calcular agora. Pode, não tem problema, tá? Ele deixa vocês fazerem isso também. Tem essa opção também lá. Então é bem interessante essa rotina. Então como é que funciona, né? Essa aqui é a tela, tá? Pode ver que é uma tela bem semelhante à tela quando vocês vão começar a fazer um cálculo dentro da folha de pagamento. Depois eu vou abrir o sistema, vou botar, rodar uma para vocês, vão fazer junto. Então vocês vão ter ali um campo de descrição, vocês vão botar ali uma informação para vocês saberem qual tipo de folha, qual situação que vocês estão fazendo. Vocês vão selecionar uma data e um horário a qual isso deve ser executado, né? E qual o tipo de processamento, se é folha mensal, quinzenal. Vão botar a carga de eventos, né? Isso é muito importante, já falando um pouquinho de cargas de evento. O que que acontece? Para o sistema rodar em uma folha automatizada, vocês precisam ter os eventos agendados. Por quê? Porque senão o sistema não sabe o que que ele vai pagar. Não sabe o que vai. Ou vocês usam a opção da folha anterior, né? Só que a folha anterior sempre tem que tomar aquele cuidado. Vai que teve uma falta no mês passado, vai que teve uma hora extra no mês passado, né? E não é para ter nesse mês. Eu não posso simplesmente usar a folha anterior. Por isso que a parametrização do agendamento, ela é muito importante. Porque através dele é que vai vir essa questão ali, né? Depois eu vou citar, vamos dizer assim, boas práticas que devem ser feitas para esse cálculo funcionar de uma maneira melhor, sempre mais assertiva, tá? Então, vocês vão poder selecionar mais de uma empresa, tá? Então, esse cálculo, nessa janela que eu estou, vocês vão abrir em uma empresa, vão fazer a parametrização da configuração, sei lá, estou na empresa A. Só que dentro da empresa A, vocês podem selecionar todas as empresas que vocês querem fazer essa automatização de cálculo. Eu não preciso entrar em empresa por empresa para criar essa configuração. Em uma empresa, eu posso configurar todas as empresas, tá? Então, até isso a janela facilita. Ah, Fabiana, e quando ele for disparar o cálculo automático, se eu estiver usando a estação, simplesmente vocês não vão conseguir usar a estação, porque a partir do momento que ele disparar o cálculo automático, o sistema terá o controle da base de dados, né, naquela máquina para poder trabalhar. Em outras máquinas, em outros usuários que vocês têm, pode seguir trabalhando normal. Ah, posso mexer na folha na outra máquina? Posso abrir um contábil? Posso abrir o fiscal? Pode. Ah, posso fazer uma admissão? Posso ficar mandando um e-social lá numa outra empresa usando uma outra máquina? Pode. A única questão é que aquela máquina, no momento que ela estiver em operação com o cálculo da folha, ela estará bloqueada para o cálculo da folha. Quando for na nuvem, vai ser um usuário de vocês. Então, esse usuário, naquele momento, estará em operação com o cálculo. Se vocês entrarem naquele usuário, ele vai estar com o cálculo sendo executado, tá bom? Mas assim que ele terminar, o usuário está liberado para uso. Depois eu vou mostrar para vocês também como vocês definem qual a máquina que vai fazer esse tipo de situação ou qual o usuário, tá bom? Então, ó, chegamos nela. Aqui, vocês vão definir na tela de configuração qual vai ser a estação que vai poder estar calculando. Então, vocês vão ter um botão. Esse botão aqui é para definir a estação. Então, vamos supor, eu estou configurando na máquina aqui, nessa máquina que eu estou. Quando eu clicar nesse botão, ele sabe que é essa máquina que eu estou é que vai ser responsável pelo cálculo. Se eu estivesse na nuvem com o meu usuário Fabiano, ele sabe que é o usuário Fabiano que está responsável por isso. Ah, mas eu, sei lá, por algum motivo, o Fabiano, a máquina do Fabiano vai ter que ser usada para uma outra situação e ele não vai poder deixar ligado ou não vai poder ser a máquina dele mais a ser usada para o cálculo. Aí vocês têm um botão de liberar, aí o sistema vai liberar aquela máquina e aí vocês vão ter que ir num outro computador e definir aquele outro computador ou aquele outro usuário, se for na nuvem, para ser ele o responsável para o cálculo, desculpa. Então, sempre tem que tomar cuidado com isso, porque se vocês vierem aqui, fizeram toda a configuração e liberaram, e não tem nenhum usuário definido ali, ou nenhuma estação definida, ele simplesmente não vai rodar o cálculo. Ele não sabe qual é a máquina que vai assumir isso. A não ser que vocês venham aqui e cliquem no calcular folhas selecionadas. Aí ele vai disparar o cálculo automatizado no momento que vocês clicarem nesse botão. Aí ele vai executar o cálculo ali. Então, depois disso aí tudo a gente vai ver na prática, tá? Então, sempre tomando cuidado com relação a isso, tá? Por isso que às vezes na nuvem é uma vantagem, né? Porque daí vocês podem criar um usuário, se a licença de vocês tiver usuário sobrando, e deixar aquele usuário como responsável. Aí vocês deixam aquele usuário logado e ele vai rodar o cálculo. Sempre atente só a estar o usuário logado, né? E como saber, né, que eu tô com a automatização ativada ou não? Isso também é importante a gente saber, né? Ah, será que eu realmente estou com a opção do cálculo ativado ou não? Dentro do sistema, ele vai ter aqui embaixo essa opçãozinha aqui, ó. Vai dizer que a automatização está ativada, está em verdinho. Então quer dizer que essa máquina, ela é responsável pelo cálculo automatizado. Então ela que vai fazer esse cálculo para nós. Então, como eu disse, se não aparecer essa opção embaixo, essa não é a estação que vai rodar esse cálculo. Então fiquem muito atentos com relação a isso. Quando começar o cálculo, né, ele startar, ele vai aparecer essa janela aqui para vocês. E aí ele vai começar a rodar o cálculo.
Então ele vai abrindo as janelas e vocês vão ver. Se vocês ficarem na frente do computador ali, vocês vão ver em tempo real as coisas acontecendo. Ele vai trabalhando sozinho, mexendo no sistema, operando o sistema automaticamente para vocês. Então por isso que é importante o sistema estar com ele numa máquina aberta ali, né, no caso. Não precisa nem ficar com a janela aberta, tá? Por exemplo, eu agendei para fazer o cálculo hoje, dia 16, agora às 11h15, só que eu quero, nessa mesma máquina, ficar mexendo no contábil. Posso? Pode, não tem problema nenhum. Pode deixar o sistema minimizado, né? O sistema só tem que estar aberto, e aí o sistema vai rodar esse cálculo enquanto ele estiver minimizado e vocês estiverem operando um outro sistema naquela mesma máquina, ou vendo um vídeo no YouTube, vendo uma série, aproveitar, né, o momento ali, né, que o sistema está calculando para mim, eu vou aproveitar para ver uma série. Pode também, não tem problema nenhum. Então ele surge essa janela para vocês saberem que está executando. Pode ver que ele abre também ali a tela de avisos, né, do cálculo, então tudo isso ele vai fazer para vocês, tá? Então, botou, configurou, ele vai disparar automaticamente essa opção ali para vocês, né? Depois de terminado esse processamento, né, vocês conseguem fazer uma conferência. Tem uma guia ali, quando eu esteja, vou mostrar para vocês, onde vocês conseguem acompanhar o status para saber se deu certo, se deu errado. Na tela inicial, eu vou mostrar para vocês, também tem uma coluna que vocês batem o olho ali e já sabe se está certo ou errado. E aí vai ter o status, se a folha foi calculada, se teve falha, né, se foi cancelada, se foi concluída, se no cálculo ali tem algum alerta ou deu falha no cálculo. Ele conseguiu calcular algumas folhas, mas deu falha em alguém. E aí ele vai listar ali para vocês aonde estão esses problemas. Então isso tudo ele vai trazer uma auditoria para vocês saberem que aconteceu algum problema na hora do cálculo. Quais as dicas que eu dou, vamos dizer assim, boas práticas para isso funcionar corretamente? Primeiro, definir qual a máquina que vocês vão botar essa opção a rodar, porque vocês sabem que essa máquina vai ter que ficar logada, né, vai ter que ficar com o sistema aberto e ela vai ter que estar ligada. Isso é muito importante, tá? Segundo, qual o horário que vocês vão deixar isso para não atrapalhar o uso. Porque vai estar rodando o sistema, né? Vai estar rodando o cálculo. E eu não quero que ninguém mexa naquela máquina. Vai que alguém vai lá e fecha o sistema, finaliza, acha que está acontecendo alguma coisa no computador, né? Então, posso definir uma máquina para isso. Minha dica, né? Sempre botem em horários que ninguém vai estar usando o PC. Meio-dia, final do dia, durante a madrugada, né? Final de semana. Algum horário que vocês saibam que vocês não vão estar precisando usar aquela máquina. Deixa o sistema trabalhar, e daí ele vai rodar mais tranquilo. Até porque o que acontece? Se a base de vocês é grande, tem bastante empresas ou bastante funcionários, ele vai exigir processamento da máquina para poder fazer tudo isso, porque ele vai estar operando tudo sozinho. Ele vai tentar fazer isso da forma mais rápida, né, e assertiva possível essas informações, tá? Outra dica que eu dou, né? Se vocês têm um sistema de tratamento de ponto, por exemplo, eu vou rodar minha folha todo dia 29. 29 do mês, o dia 30 do mês, eu vou rodar minha folha de pagamento. Então, no dia 29 ou no dia 30, antes do horário que eu definir para o cálculo automatizado, eu já tenho que fazer minhas importações da minha folha, já tenho que importar ali no sistema, né, está acostumado a fazer. Fabiana, eu tenho um sistema onde eu trato o ponto, eu gero um TXT desse sistema e eu importo para dentro do INDP para retrazer as horas extras e tudo mais, faltas e tudo mais. Beleza, segue fazendo isso. Só tem que se lembrar de fazer isso antes do sistema rodar o cálculo automatizado. Então você já pode deixar programado. Então tá, então o meu sistema está programado para rodar a folha no dia 29, no dia 30, à meia-noite, né, ou às 11 horas da noite, por exemplo. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar, antes de eu sair do escritório ou da empresa, eu já vou deixar importado essas batidas de ponto ali, né, na importação de pontos de terceiros, para quando o sistema rodar esse cálculo, essas informações já estarem programadas para ele poder rodar. Então ele já vai poder fazer esse levantamento. Mas Fabiano, se eu esqueci, aí vai ter que rodar de novo. Vai ter que importar e rodar de novo a folha, tá? Quem usa outro tipo de importação, que dentro do sistema dá para importar outros tipos de situações. Também façam essas importações, que tem como importar de layouts de terceiros. E o mais importante, né, deixe o computador ligado com o sistema aberto para ele poder fazer essa rotina no horário que vocês combinaram com o sistema. Quem não quer deixar o computador ligado para não ficar gastando luz nem nada, né, tem a opção de contratar a nuvem da DataSense, caso não tenha nuvem ainda. Com a nuvem, você só tem que deixar o usuário logado. O usuário Fabiano foi definido como o usuário que vai fazer essa informação, né? Então, para isso, o que vocês vão fazer? Vocês vão deixar o Fabiano logado na nuvem, aí pode desligar a máquina de vocês, fechar o navegador, não tem problema nenhum, porque ele vai estar logado aqui no nosso servidor. Aqui no nosso servidor o Fabiano vai estar aberto ali. E aí ele sabe que tem que disparar a rotina de cálculo porque o Fabiano está ativo. Então na nuvem tem essa vantagem, né?
Vamos ver na prática como isso funciona? Então vamos lá. Vou abrir um NDP aqui para vocês, tá? Essa base, eu tenho 3 empresas, tá? A gente vai rodar uma folha. Eu sempre defino a data. Como é que ele sabe a competência que ele vai executar a folha? Sempre na competência atual do calendário. Ou seja, se eu definir que a folha vai rodar no dia 20/10, ele vai rodar então no dia 20/10, né? 20/11. Ele não vai rodar em 20/9 de 2025, porque isso, o mês 9 já passou. Ele sempre vai ser do mês corrente do calendário do computador. Então fiquem atentos com relação a isso, tá? Por isso que ele não vai perguntar aí para vocês qual mês que ele vai rodar a folha de pagamento. Ele só pergunta a data, e aí à medida que o mês, né, o calendário do computador for andando, ele vai fazendo esses cálculos. Então a gente vai usar essa empresa aqui, né, essas empresas que eu tenho aqui, ó. Eu tenho 3 empresas, tá? Vou mostrar para vocês aqui. E se a gente for aqui, ó, e tirar uma folha analítica do mês 10, eu não tenho folha nenhuma nessa empresa, tá? Vou na outra empresa aqui, ó. Vou tirar uma folha analítica dela. Também não tenho folha nessa empresa. E vou nessa outra empresa aqui. E vamos tirar uma folha analítica. Ou seja, podem ver que realmente não existe nenhuma folha calculada nessas 3 empresas nesse momento, né? Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos pegar e vamos configurar aqui na prática agora aqui essa opção, né? Vamos aqui em movimentações, folha de pagamento e cálculo da folha automatizada. Como eu disse, uma vez parametrizado, não precisa estar abrindo isso aqui todo mês, tá? Deixa parametrizado, a não ser que vocês queiram mudar alguma configuração. Então vamos lá, ó. Vocês vão cair nessa tela aqui, e aí vocês... outra coisa. Pode ver que aqui embaixo, ó, não tem aquele verdinho, né? Então quer dizer que essa máquina não é definida ainda como sendo a máquina que vai ser responsável pelo cálculo. Então vocês vão ir aqui em incluir e vai abrir aquela janela para vocês. Aí vocês vão botar uma descrição para vocês poderem definir, né? Porque como vocês podem definir mais um tipo de processamento, vocês podem botar uma descrição para saber de qual processamento, como é que vocês estão fazendo. Vou botar aqui como teste. Teste. A folha vai ser a folha de salário, poderia ser a folha de adiantamento. Fabiano, todo dia 15 dia 15 não, já tá pagando, né? Todo dia 12 por ali, eu rodo a minha folha de adiantamento para pagar no dia 15. Então, programa um sistema para todo dia 12 ele calcular a folha de adiantamento também para vocês em um determinado horário. Vai de acordo com a necessidade de vocês. Aí vocês vão definir se é uma folha mensal, semanal ou quinzenal, e aqui vocês vão dizer qual a data que vocês querem que execute essa informação. Aí tem aqui os dias, né? Hoje é dia 16, então eu vou dizer que eu quero executar no dia 16, tá? O horário eu vou deixar para botar um pouquinho mais no final, porque daí eu vou botar próximo para a gente poder ver o cálculo acontecendo, tá? Então aqui a gente vai definir o horário. Aqui a gente vai dizer para o sistema, para trazer os eventos agendados, a folha anterior, né? Ou para carregar do ponto. Para quem usa o módulo de ponto dentro do INDP, se já tiver com o ponto tratado e finalizado, ele vai poder fazer essa carga também, ou como eu disse, né, faço as importações antes, ou usar uma cópia da folha anterior. Aqui nós vamos deixar o agendamento. Se é para pegar os contratos ativos, quem está com férias ou não na competência, se é para considerar quem tem afastamento ou não, pode deixar marcado aqui ou não, né? Quais tipos de contrato, e aqui, ó, nós temos como selecionar as empresas. Lembra que eu falei para vocês que eu posso definir dentro da onde eu estou quais empresas que eu quero fazer o cálculo. Eu vou clicar no botão incluir e aqui eu vou selecionar quais empresas que eu quero. Por exemplo, Fabiano, eu quero fazer só dessas 2 empresas. Marca só essas 2 empresas. Fabiano, eu quero fazer um agendamento diferente. Para algumas empresas vai ser numa data e para outras vai ser em outra. Tranquilo, não tem problema. Definam como vocês acham necessário, tá? No nosso caso, a gente vai fazer nas 3 empresas. Vou confirmar a seleção, ó. Ele já está mostrando para nós aqui as 3 empresas. Aqui eu posso ver o log, né? Que depois que tiver calculado, aqui que vai ter o log, quando foi a data de início, quando terminou, como foi o log, o procedimento, o status, deu certo ou errado, ou se deu algum problema no cálculo. Pode ver que aqui fora, ó, a gente também tem um status. Ou seja, quando a gente entrar na rotina, a gente vai conseguir ver se deu certo ou não o nosso cálculo. Mais um gatilho que a gente tem para definir. E ainda, se eu quiser startar o cálculo agora, ó, eu também tenho um botão para ele calcular nesse exato momento. E aí ele não vai esperar o horário nem nada, ele simplesmente já vai sair calculando. Por isso que eu digo, Fabiano, mas eu não quero deixar nada agendado. Mas, quando eu for sair do escritório, eu quero chegar aqui e startar essa rotina. Posso? Pode. Você vem aqui, deixa tudo definido, abre a tela, não coloca ali um horário nem data, se for o caso, abre a tela aqui e dá um executar. E aí ele vai rodar o cálculo naquele momento. Aí ele vai começar o cálculo, aí vira as costas e vai embora. Posso fazer isso também sem nenhum problema. O acesso remoto, sei lá, tanto faz.
ou entro na nuvem lá e dou um calcular aqui, clico no executar, desculpa, e saio, como vocês acharem melhor, tá? Então aqui vamos definir um horário, né, 11, botar 11h28, tá? Agora é 11h26 e vamos salvar. Então, ó, olha só, já me deu o alerta, né? Ó, eu não tenho nenhuma máquina ainda definida como estação. Quero definir essa máquina? Opa, quero sim. Ó, estação definida como folha automatizada. Então agora aqui, ó, a máquina eventos DTC, ela passa a ser a máquina qual vai gerenciar o cálculo para nós. Então às 11h28 ele vai disparar esse cálculo para a gente. Olha só que legal, né? Então eu vou fechar a janela aqui, ó. E aí vocês podem estar fazendo outras coisas, pode estar trabalhando, como a gente está conversando agora aqui, por exemplo, né? E aí ele vai startar o cálculo quando chegar no horário. Ele não starta exatamente 11h28, tá? Vocês vão ver que vai dar 11h28, ele vai esperar alguns segundos, e aí sim ele vai começar a acontecer a matemática. Por enquanto, pode ver que está ali normal, vocês poderiam estar trabalhando no sistema, poderiam estar operando, mexendo em outras coisas, não tem problema nenhum, ele vai seguir isso de forma, vamos dizer assim, automaticamente, né? Agora é aquele momento que aquele 1 minuto vira 1 hora, né, demora a passar. Mas, então com isso, ele vai poder fazer esse cálculo ali. Como eu citei, depois vocês podem liberar a estação, né, pode ver que aqui embaixo, ó, já surgiu a automatização ativada. Por quê? Porque ele definiu, né, quando eu salvei ele perguntou: "Ó, quer deixar essa máquina como sendo automatizada?" "Quero". Então ele já vem aqui, ó, começou o cálculo, pessoal. Ó, nesse momento o sistema começou a fazer sozinho. Pode ver que minhas mãos estão aqui na câmera aqui com vocês, e o sistema está trabalhando sozinho, ele está fazendo os cálculos aqui. Então ele vai começar a disparar os cálculos, aí depois que ele terminar dessa empresa, ele vai partir para outra empresa, por isso que eu falei, tem que deixar o sistema trabalhando ali, né. Pode fazer outra coisa, pode abrir um Google, pode abrir um YouTube, deixa a máquina fazendo os cálculos e ela vai operar sozinha, ó. Ela foi para a empresa 2, vai startar o cálculo da empresa 2, né. Alguém perguntou lá em qual versão está a folha automatizada, né. A partir da 7.36a, ela já está com a folha automatizada. Pode ver, enquanto eu estou falando com vocês, né, ele tá rodando o cálculo sozinho ali para nós, ó. Não tô fazendo nada aqui no sistema. Pronto, ele terminou. Quando ele termina, tá, que nem aconteceu agora, ele vai deixar na última empresa que ele calculou para vocês. Então você pode deixar nela, ou se quiserem voltar lá na primeira, tanto faz, não faz diferença nenhuma. Vocês vão entrar aqui no cálculo da folha automatizada, ó, e vai abrir aquela informação. Olha o status lá, ó, verdinho. Quer dizer que ele conseguiu fazer o cálculo da folha para nós. Se a gente vir aqui em modificar, eu posso vir aqui em log de retorno e verificar, ó. Ele fez o cálculo automático, ó. Posso até parar aqui para ver as informações, ó, o status, e aqui eu tenho aqui para ver, para dizer que teve algumas informações, né, alguns alertas nos cálculos que a gente pode olhar. Então, ó, a empresa selecionada corrente 1, trabalhador e tudo mais, então tudo isso aqui ele vai mostrar para nós um logzinho para vocês poderem ter acesso. É bem interessante, né? Então vocês conseguem já dar uma olhada aqui no que aconteceu. Se a gente pegar agora, ó, lembra que eu tirei a folha analítica aquela hora? Dizer que eu não tinha cálculo. Vou vir na folha, opa, cliquei na sintética. Vou vir na folha analítica aqui e vou dar um pré-visualizar. Agora eu já tenho a folha analítica. E as outras empresas, será que já tem a folha analítica já? Vamos para a segunda empresa aqui. Vamos gerar a folha analítica. Também já tem a folha pronta. E vamos lá na primeira empresa, né, onde a gente começou o cálculo. Vamos ver se aqui também tem a folha pronta ali. Se a gente entrar aqui, ó, já vai estar ali a informação. Se a gente pegar aqui e entrar aqui em cálculo da folha, ó, lembra que eu tô na primeira empresa, né? Agora eu troquei para, eu estava lá na última empresa, troquei para a primeira. Se a gente entrar aqui, ó, a gente também tem as mesmas informações, o mesmo log, porque ele vai aparecer. Então, a partir do momento que vocês parametrizaram, ele vai poder trazer essa informação aqui para vocês. Então isso facilita, né? Olha que legal, olha como ficou legal essa rotina. Então se vocês pegarem e configurarem bem essa questão, vai ficar mais fácil de vocês poderem usar ela no dia a dia. Deixa parametrizado ali e o sistema vai fazer o disparo dos cálculos para vocês no momento que vocês deixaram marcado. Seja folha de adiantamento, seja folha de décimo, seja uma folha de salário. Então vocês podem parametrizar e o sistema vai rodar a folha sozinho. Bacana, né? O que acharam, né? Essa novidade aí que a gente está trazendo para vocês. Então por isso que vocês já vão estar com a versão atualizada, isso já está disponível para vocês na rua ali, para vocês poderem estar trabalhando com relação a isso, tá? Na nossa base de conhecimento já tem isso, tem um vídeo no YouTube já mostrando essa rotina também, tá? E depois, como eu disse, vai subir essa live também ali, né, para poder vocês estarem dando uma olhada com relação a isso, tá?
Vou dar uma olhada nas perguntas ali, que eu vi que tinha um pessoal fazendo pergunta, né, só que como eu estava na empolgação, eu também não lembro, vamos lá. A Norma tinha perguntado, né, em qual versão está a folha automatizada, né, então a partir da versão 7.36a, isso já está disponível para vocês. A Valdirene pergunta, né, tem como rodar por tomador ou lotação tributária? Sim, se a folha for de lotação ou tomador também, desde que esteja tudo já definido e importado, o cálculo vai rodar na hora que for estipulado. O Luiz Renato, né, sobre eventos agendados, alguma dica de como fazer a primeira vez o evento agendado? Temos uma live, eu já fiz uma live sobre isso, está lá no YouTube, né, sobre agendamentos de eventos, mas rapidamente é aqui no agendamento, ó, configuração, agendamento de eventos. Vocês vão vir aqui, tem um padrão nosso, caso você não tenha esse padrão, aí pode entrar em contato com o suporte para a gente analisar se dá para restaurar o nosso padrão, ou então você pode vir aqui no incluir, e aí escolher qual evento que você quer agendar, botar a referência, deixar todos os meses, e aí você pode definir se é só para os trabalhadores, para qual tipo de folha que você quer que essa opção saia, para quando você for calcular o automatizado, ter essa opção. Lembrando que você pode fazer também a importação, né? Pergunta a Valdirene, também gostaria de saber, pois utilizamos a folha anterior, temos algumas situações de valores diferentes. A folha anterior, o que vai acontecer? Ele vai trazer uma cópia da última folha. Ou seja, vamos supor, eu fui lá na configuração e vim aqui e fiz o cálculo, deixando marcado essa opção. No mês passado, eu lancei um evento e botei que nesse evento ia pagar R$500, tá? Quando chegar no dia 16 desse mês, o sistema vai rodar a folha de pagamento, ele vai olhar a folha anterior e quanto é que eu paguei no mês passado? R$500. Ele vai respeitar e vai manter esses R$500 que foi pago no último mês. Ah, mas eu quero rodar automatizado com folha anterior. Posso também, e aí o que eu poderia fazer? Depois da folha calculada, então, entrar naquele funcionário que deveria ter alterado o valor, mas como eu usei a folha anterior e eu não queria perder, entre aspas, tempo, né, com relação a isso, aí eu posso entrar naquela folha já calculada, porque eu posso acessar a folha, ó, tá aqui a folha calculada, e modificar o valor e calcular aqui manualmente. Então, ou seja, eu usei a folha anterior, o sistema foi lá, viu o quanto eu tinha usado naquele evento, calculou nesse mês baseado nesse evento, e aí depois eu posso entrar e alterar também. Mas ele sempre vai usar o folha anterior, né? Uma outra dica que eu vou dar para vocês também bem legal, né? Aqui na tela de cálculo aqui, vocês também podem programar alguns eventos, tá? Também tem um webinar onde eu explico isso, tá? Caso não tenham visto, tá lá no YouTube. Como é bom, como é o canal, né? Tem um lançamento por evento, onde vocês também podem deixar eventos já meio pré-programado. É uma outra maneira que vocês têm ali, tá? A Rose ali pergunta, né? Bom dia, Fabiano. No início você disse que o período de competência ele puxa pela data do dia, né? No caso, se eu estiver no início de novembro, não posso rodar outubro? Tenho rodar dentro do próprio. Sim, ele sempre vai rodar dentro do mês corrente, tá, Rose? Por exemplo, ó, se eu botasse ali para rodar dia 15, ele não vai rodar mais esse mês, porque dia 15 já passou. Ele só vai rodar no dia 15 do 11 agora, entendeu? Então sempre ele vai ser o dia 16 hoje ele roda porque nós estamos no dia 16. Então se eu botar dia 16 num horário que ainda não aconteceu dentro do dia 16, ele vai rodar. Agora se eu botar dia 15, ele já não roda mais nesse mês. Ele vai rodar só no mês 11, mês 12, janeiro, fevereiro, porque daí ele sempre vai olhar o mês dali à frente, né? Então, ou seja, dia 16 eu consigo fazer ainda? Consegue, mas desde que seja um horário que ainda não ocorreu. Que nem vocês viram ali que eu fiz ao vivo com vocês. Eu fui lá e botei dia 16 às 11h28. Por quê? Era 11h26. Então faltava 2 minutos para chegar naquele horário. Agora, a partir do momento que eu botei uma data ali dentro da rotina, né, ele sempre vai olhar o calendário para saber se tá. Ele vai olhar, tipo, dia 16. Amanhã já é dia 17, morreu esse dia. Esse dia ele só vai rodar essa folha de novo dia 16 de novembro, 16 de dezembro, 16 de janeiro e assim por diante, tá? O Antônio Marcos ali, né? Posso agendar a folha de setembro para o cálculo em outubro? Sim, na verdade você não vai agendar o mês, né? Você vai agendar o dia. Vocês sempre esqueçam um mês, tá? Vocês vão agendar o dia. Vocês vão colocar o dia. Vocês vão definir qual o dia e aí ele sempre vai tentar rodar naquele dia nos meses que virão à frente, naquele dia e horário que vocês definirem, tá? O Mets pessoal, né? Vai me ajudar muito com as empresas que têm movimentação em Prolabore. Exatamente, né? Empresas que têm Prolabore, né? Tu imagina, Mets, você vai chegar ali, vai deixar configurado e ele vai rodar todas aquelas empresas, né? E às vezes é um volume grande, né? E aí você tinha que entrar em uma por uma, trocar empresa, lá no cálculo, avançar, calcular. Trocar empresa, avançar, o sistema vai fazer isso para ti sozinho.
que é muito mais fácil. Paula, se eu tiver que alterar algo na folha, posso fazer normal? Pode, que nem eu acabei de fazer ali, né? Você fez o cálculo lá, o cálculo rodou automatizado, tá? Mas nada me impede, depois de o cálculo estar concluído, eu vir aqui, selecionar a pessoa que eu desejo, né? Ou todos, e entrar no cálculo daquela prova. Vou entrar na folha do autônomo aqui, por exemplo. E aí eu posso vir aqui e alterar a folha normal. Ela não está travada nem nada. Posso fazer qualquer alteração, tá, Paulo? Não tem problema nenhum. Até porque, de repente, você botou rodar o cálculo automatizado, mas depois alguém falou para você, mas tem que descontar a falta do fulano, eu esqueci de te avisar, ou tem que pagar uma hora extra que não foi no ponto. Então você pode vir ali e arrumar essa questão, tá? Não tem problema nenhum, tá? Daniela, bom dia. Se eu tiver um agendamento e calcular antes manual e depois recalcular, sim, ele vai recalcular. Ele vai recalcular porque ele vai chegar na data ali, né? Ele vai chegar e vai tentar fazer o cálculo. Que nem, ó, eu cliquei ali no calcular ali, ó, ele vai disparar o cálculo de novo. Então ele recalcula a folha, Dani, quando chega nesse momento, tá? Então, se você fizer a folha antes e depois chegar naquela data, ele vai recalcular. A não ser que você venha aqui e destrave, né? Não deixe nenhuma estação como definida, aí ele não vai rodar o cálculo porque você foi ali e bloqueou, vamos dizer assim, né? Ou você entrou ali e alterou alguma data, tá? Então, sim, a partir do momento, tanto pode ver, ele tá recalculando enquanto eu tô falando com vocês, né? O Wagner pergunta ali, né? Posso rodar a folha de um determinado funcionário e outros não? Não. Ele seleciona empresas, tá? Ele vai rodar a folha da empresa. Então, por exemplo, se eu definir a empresa A, B e C, ele vai rodar a folha de todos os funcionários A, B e C. O que você consegue limitar é a questão aqui, ó, se vai rodar os autônomos funcionários. Por exemplo, eu quero que rode só nos meus prolabores. Então eu posso desmarcar todo mundo nesse agendamento aqui, ó, e deixar contribuinte individual. Aí o que vai acontecer nessa situação, Wagner? Ele vai rodar a folha automatizada, mas vai calcular só os contribuintes individuais. E aí os funcionários dessas empresas, eu teria que entrar e fazer o cálculo, tá? Os funcionários eu não tenho como definir. Eu tenho como definir a empresa ou os tipos de contrato. Mas um funcionário. Eu quero calcular todo mundo menos o Fabiano nessa empresa. Não, aí não. Se eu deixar marcado empregado e o funcionário e o Fabiano é empregado, ele vai entrar no bolo junto com os outros, tá? Aí não tem o que fazer nesse momento, tá? Então ele vai calcular isso. O Vai fez outra pergunta. O envio para o e-social automatizado junto com a folha não é possível quando agendados? Isso aí tá para vir. Aí não posso falar muito, tá? Mas isso aí tá no forno também, tá? Vai ter também um e-social automatizado mais adiante, tá? Já temos ideias, já temos projeto e já está sendo uma boa parte já desenvolvido também ali, tá? Então sim, Wagner, vai ter um e-social automatizado. Por isso que eu falei para vocês lá no começo, né? Nossa ideia é automatizar várias rotinas dentro do sistema. O cálculo da folha, vamos dizer assim, foi o carro inicial ali. Vai vir outros mais adiante ali também. E uma delas vai ser o e-social também. Não vou dar muito spoiler ainda, porque tá tudo no forno ainda, né? Então não dá para dizer exatamente como vai funcionar, mas vai ser bem interessante. Isso eu prometo para vocês, tá? A Leia Oliveira, né? Tem alguma previsão do sistema também gerar relatórios após o cálculo da folha? Ainda não. Tá, não tem, essa ainda não tá nem no forno ainda, tá, Leia? Então isso não tem ainda. Então depois de você calcular todas as suas folhas, você vai ter que entrar e ainda gerar os relatórios, tá? Mas sim, mais adiante, tudo que for possível, a gente vai tentar automatizar. O primeiro carro foi o cálculo, porque a gente sabe que é uma coisa que nem a colega citou antes ali, né? Nossa, vai me facilitar muito com relação aos prolabores, com certeza. Então isso a tendência é agilizar também, né? Por isso que o intuito foi fazer esse webinar, né, para mostrar para vocês isso, né, para vocês saberem que a DataCentro está investindo em tecnologia, está investindo em parametrização, tá? Vou dar um spoiler para vocês, né? A colega perguntou ali dos relatórios ali, né? O relatório o sistema não gera ainda, tá? Mas sabe aquela questão de gerar guias automatizadas? A gente também já está vendo para gerar. A gente tem hoje aquela questão aqui, né? Que às vezes dá um pouquinho de problema para vocês, que aqui na emissão da DCTF Web ou FGTS Digital, né? Só que muitas vezes isso aqui você não consegue usar durante o dia, porque o governo identifica que é um robô nosso que está lá pegando as guias para vocês e acaba bloqueando. Aí se vocês tentam na noite ou no final de semana, funciona que é uma beleza. Mas durante o dia, como tem muitas empresas de sistemas automatizando isso com robôs para pegar, porque na verdade isso aqui é cliques por trás que o sistema faz para poder gerar as guias, né? A gente vai ter uma outra ferramenta que também essa já está em teste, tá? Que aí o sistema vai ter uma opção de coletar as guias de pagamentos para vocês, do FGTS Digital, da DCTF Web e outras guias
também reinf e tudo mais, tá? Mas isso ainda é um spoiler que eu tô dando para vocês. Também tá vindo aí mais para frente aí. Essa já tá com um desenvolvimento bem avançado, com testes já em execução. Mas também é uma outra automatização que vai vir com relação às guias, e aí vai acabar esses bloqueios do robô que o governo faz hoje com nós, tá? Mas a ideia do webinar de hoje, que foi um webinar extra, foi para mostrar essa nova rotina ali para vocês. Espero que vocês gostem, espero que vocês usem. Se precisarem, vocês podem entrar em contato com nossos canais de suporte, e aí vai poder ajudar vocês nessa questão. Lembrando que isso vai subir para o YouTube, durante a tarde chega o vídeo, a gente edita, mas certo amanhã ele já vai estar disponível para vocês, mas já existe no YouTube um vídeo explicando essa configuração também para vocês, tá? Então, se vocês precisarem, vocês podem ver isso lá depois. E qualquer dúvida, nossos canais de suporte, a nossa base de conhecimento dentro do sistema aqui, ó. Vocês vêm aqui embaixo, clicam nesse livrinho aqui, vocês vão acessar a nossa base de conhecimento. Ali também já tem essa rotina toda detalhada ali. Se tiver dúvidas, né, liga para nós, entra no chat, a gente sempre vai estar à disposição para tentar ajudar vocês, né. Aqui está o QR Code do nosso WhatsApp, do nosso setor de vendas, caso alguém queira ver o preço das nuvens, né, para deixar mais automatizado. O Instagram da Data Centro, né, onde a gente divulga as informações, e o YouTube, onde vai subindo esses vídeos legais que a gente faz aqui, né. O Bruno, a Aline, né, a Aline do contábil, o Bruno do fiscal, então lá também tem essas questões para vocês, tá. A Valdireira, eu não consegui usar o FGTS, não. Então, Valdirene, exatamente por isso. Como o governo identifica que é um bot nosso que está rodando, eles acabam fazendo esse bloqueio. Infelizmente, isso. No começo estava funcionando que era uma maravilha, mas depois eles se ligaram que tinha muita empresa fazendo isso e começaram a podar. Por isso, nós estamos já vindo com uma outra solução para isso, tá? O Derek, ele, né? Posso mandar gerar a folha automatizada sem definir data? Sim, você pode chegar aqui, né, Derek? Na verdade, nem com data, né? Você vai poder fazer isso aqui, ó. Teste 2, né? Ó. Confirmar e salvar. Tá. Não tenho data nem nada. Aí eu posso vir aqui, ó, e marcar esse cara e dar um calcular ao momento que eu quiser. Ou então, eu posso modificar ele e dar um calcular aqui também. Aí eu não tenho data. Só que aí eu vou ter que vir na tela e vou ter que usar ou esse botão de calcular os selecionados, ou aqui dentro clicar no executar no momento que aí você achar mais útil, tá, Derek? Mas pode sim, tá? Você pode deixar. Aí vamos dizer assim, ele vai calcular todas as empresas, mas no momento em que você der o start para ele, na hora que você achar viável ali, tá? A Ângela, cheguei mais tarde e não peguei o início. Ixi, perdeu o sorteio. Já teve até um sorteio. Tô brincando, não teve nada. Mas tá gravado no YouTube, tá? Vai ficar no YouTube depois dessa informação, né? Qual é o YouTube da Data Centro? Bota lá, Data Centro lá, você vai cair direto nele, né? Ou, se você quiser, pega aqui o QR Code aqui, ó, também vai estar lá, tá? Mas se você entrar lá no YouTube lá, entra no YouTube lá onde você busca os vídeos lá, bota Data Centro, você vai cair direto no nosso canal lá. Aí você se inscreve lá, e você vai ver lá os nossos vídeos lá. Tem bastante vídeo, bastante conteúdo, né? O cálculo de 13º, ele faz o cálculo automático? Sim, Norma, ele faz o cálculo automático. Você pode também definir aqui, ó, cálculo de 13º, né? E qual a data, que aí ele vai rodar para vocês o cálculo e ele só vai funcionar em dezembro, tá? Também dá para botar essa informação, né? Já achei, precisa senha para o YouTube? Não, para o YouTube não precisaria senha. Você vai entrar lá no YouTube, lá da Data Central, lá, ó. Dentro do YouTube da Data Central, ó, tem até ali, ó, folha de pagamento automatizada, eu clico aqui, ó, e já abro lá o vídeo. Lá, tá, Valdirene, tá tudo lá. Posso importar o arquivo do relógio, o Wagner perguntou, né? Posso importar o arquivo, deixa eu só trocar aqui a tela aqui para não ficar bagunçado. Posso importar o arquivo do relógio ponto de qualquer empresa? É compatível? Wagner, na verdade, as empresas de ponto, elas têm os layouts dos sistemas de folha, tá? Mas vou dizer assim que 90% dos sistemas de tratamento de ponto do mercado tem o layout da Data Central. Caso você opere um sistema que não tem o nosso layout, entre em contato com a gente, Wagner, que a gente fornece esse layout para você, e aí você pode passar para sua empresa lá que você usa para fazer o tratamento de ponto, e eles vão adicionar, porque para eles é lucrativo ter isso, tá? A Rose pergunta, no 13º puxa a média das horas extras? Se você deixar agendado a rubrica que paga a média das horas extras, vai fazer esse cálculo para você, Rose. Então o que acontece? Por isso que eu estou dizendo, o agendamento é muito importante com a rotina do cálculo automatizado. Se vocês parametrizarem o agendamento corretamente, quando o sistema rodar automaticamente a folha de vocês, como esse caso do 13º, se você for lá e deixar parametrizado o evento de média de 13º, de hora extra de 13º para a folha de 13º, né, no agendamento, quando ele rodar, ele vai fazer essa média, né. Daniela,
No caso de podemos trocar de data, pois vai ter datas que caem no final de semana, não tem ninguém logado. Aí, nesse caso, né, tem 2 opções, ou tu deixa o PC ligado no final de semana que vai rodar, ou você pode contratar a nossa nuvem, e aí deixa só o usuário logado, e aí o sistema vai rodar sempre para você. Mas sim, você pode trocar as datas sempre que achar necessário. Você pode ir ali, modificar, né, ó. Posso vir aqui, ó. Que nem aqui, ó, eu posso vir aqui nesse aqui, ó, que eu já tinha salvo e dizer: "Ah, agora eu quero que rode dia 21". E aí dia 21 ele vai rodar. Posso mudar, não tem problema nenhum, tá. Podendo menos como é que ele vai calcular, né, por 10 meses? Não, ele vai calcular ele vai calcular pelos atos que o funcionário tiver de direito, tá. Então isso ele vai fazer ali. O 13º a gente vai fazer uma melhoria, por isso que eu falei para vocês que vai ter uma melhoria ali, né. Porque tem empresas que não calculam o 10º em novembro, tem empresas que calculam o 10º antes. Então, no adiantamento de 10º, vai ter uma opção para escolher meses diferentes do mês, tipo: "Ah, eu quero que ele rode sempre no mês de fevereiro, quero que sempre rode o adiantamento no mês", aí vai ter uma opção para isso. Hoje, ele sabe que é no mês de novembro ali, né. De nada, pessoal. De novo, agradeço de coração ali a presença de vocês. Como eu disse, se inscrevam nas lives, acompanhem as redes sociais ali, que a gente sempre vai estar colocando informações lá para vocês, né. Bom, como não teve mais perguntas, eu vou então encerrar aqui então, né. Agradeço de novo a atenção de vocês. Dúvidas, entre em contato com a DataSemplo, use nossa base de conhecimento, sabe que nós estamos sempre à disposição e vamos automatizar mais coisas para deixar melhor ainda o desempenho da folha de pagamento de vocês, tá bom? Obrigado, pessoal, e até a próxima, hein. Tchau, tchau.